E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica, mais uma aula, vocês estão vendo aqui no fundo, porque hoje estamos inaugurando uma série de vídeos, novas playlists, porque não vai ser só um, não serão só uma, sobre estudar. É um novo método aí para a gente estudar, que vai ser através da construção de esqueminhas, mapas mentais, sem muita enrolação para vocês. Na verdade, eu já estou com eles prontos e eu vou disponibilizá-los para vocês, inclusive está aqui na descrição ou no comentário fixado, ainda vou decidir onde que eu vou colocar. Então, depois de toda a aula, que a gente vai seguir em ordem cronológica, playlist organizada também para vocês, eu deixo aqui para vocês o PDFzinho das imagens que a gente utilizou, dos esqueminhas, dos mapas mentais. São mapas mentais que eu construí aqui e aí eu deixo para vocês tirarem ideia, fazer os mapas mentais de vocês ou simplesmente pegar o nosso direto aqui, tá? Então a gente vai ter de todas as matérias aqui, aos poucos, nessa construção agora desses planos de estudo de 2024. Eu espero que gostem. A gente, para você que não gosta de estudar nesse estilo, tem as playlists tradicionais nossas mesmos aqui, nas nossas aulas tradicionais. É só você escolher. Tem os desempacas também, que são resumos. É só você escolher. Hoje a gente vai começar a falar de Grécia Antiga. Então já vamos abrir a tela aqui. E é o seguinte, já estamos aqui com um modelo aqui que a gente vai construindo juntos sobre Grécia Antiga. Vamos trabalhar primeiro com os períodos do mundo grego, tá? Vamos só para entender aqui rapidinho os períodos do mundo grego. A Grécia Antiga, ela é dividida em 5 períodos. O período mais famoso, que é o que a gente vai ter aula hoje aqui, é o período clássico. É ele que pega inclusive na filosofia, é ele que pega inclusive na história, que está bem didático aqui para vocês. O primeiro período é o período da formação, da chegada dos povos helenos. Eles não se chamavam de gregos, né? Eles se chamavam de helenos, na região onde é a Grécia, na Península Balcânica, na Ática, na região onde hoje compõe o país Grécia, mas era muito mais amplo, tá? Ia até a Turquia, era de leste a oeste o local ali. E entre 2000 e 110 mil anos antes de Cristo. Então é onde os povos helenos chegaram. Entre eles são chamadas etnias indo-europeias, nômades ou seminômades, que foram se sedentarizando na Grécia. Entre eles, a gente tem os aqueus, os jônicos, os eólios, os dóricos. Os dóricos vão dar origem, inclusive, aos espartanos. Depois desse período, a gente tem o período chamado de Homérico, tá? Só para explicar antes aqui, importante para vocês, por que o nome pré-homérico e homérico? Porque uma das poucas obras, ou na verdade a única obra que a gente tem que encontrada, que passa-se, na verdade, que retrata ou passa no período homérico, são as obras de Ilíada e a Odisseia, certo? De Homero. Então, do poeta Homero. Então, a gente retrata o período homérico do período onde você tem essas obras, a Ilíada e a Odisseia, o herói Ulisses. Então, o que vem antes a gente chama de pré-homérico. No período homérico, a gente tem da continuidade, a chegada de novos povos na região da Grécia, e começam a se estabelecer as primeiras famílias, os chamados genos. Genos são as famílias, né? São as sociedades gentílicas. Eu acho que eu vou até colocar isso aqui para vocês, que eu acho que é importante, né? Vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Sociedades gentílicas. O que são as sociedades gentílicas? São as famílias. As famílias mais poderosas ficavam com os terrenos mais férteis e as menos poderosas iam se afastando, né? Pegando terrenos menos férteis, tá bom? Depois desse processo, as sociedades, as famílias ali bem organizadas, a gente chega no que a gente vai chamar de período arcaico. É onde começam a formar as cidades gregas, as polis, que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive o conceito, que são as cidades-estados gregas, né, que são as polis. É onde elas se formam. As duas principais e as mais famosas, existem várias outras, tá? Mas as principais são Atenas e Esparta. E é importante destacar que ao longo do tempo a gente vai ver isso, que elas, as cidades gregas são cidades-estado
Isso significa que elas são independentes entre si. Não existe um país chamado Grécia naquele período. Existiam cidades, estado, que tinham um componente cultural em comum. Então eles se respeitavam ou às vezes faziam guerra, mas tinham um componente cultural em comum e principalmente religioso. Depois do período arcaico, a gente chega no chamado período clássico, que é onde a gente vai ter o estabelecimento da democracia em Atenas, que a gente vai ver daqui a pouco, e também o estabelecimento da aristocracia e da diarquia, 2 reis, em Esparta. E aí depois a gente vai ter o período helenístico, que é quando já o mundo grego perde a autonomia. A gente vai ter uma aula sobre isso, não é hoje. Vou fazer também um esqueminha para vocês. É quando o mundo grego perde a sua autonomia e, perdendo a sua autonomia, fica sendo dominado pelo Império Macedônico. E aí se chama período helenístico, mas vamos guardar isso para uma outra aula, tá bom? Então vamos dar continuidade falando logo de cara do conceito de cidadania em Atenas. Isso é o que é mais cobrado em vestibulares e também no Enem sobre Grécia. Tá? O que mais cai em Grécia é isso, então é importante. Ser cidadão em Atenas vai cair lá geralmente uma questão com o texto do Aristóteles e vai te perguntar a concepção de cidadania. O que é ser cidadão? Na concepção ateniense, isso pode variar de cidade para cidade, pode variar também de sociedade para sociedade. Na concepção ateniense, o cidadão é aquele que participa das decisões políticas da cidade. Então, já guarda isso. Ser cidadão é participar das decisões políticas da cidade. Mas quem são os cidadãos? É mais fácil a gente primeiro falar quem não são cidadãos. A maioria. Os não cidadãos eram pessoas escravizadas e a sociedade de Atenas é uma sociedade escravista. Significa que a principal mão de obra que faz a economia girar, que faz as coisas acontecerem, são os escravizados. Esses escravizados, eles podem ser ou por guerras, conflitos, são capturados por guerras, ou são por dívidas. Então existe aí uma escravização por dívida, onde às vezes o sujeito está devendo para um outro, certo? E aí ele não tem como pagar, e aí ele se torna escravizado por um tempo determinado, por 3 anos. E ele pode ser vendido nesse processo. Escravizado, ele trabalhava tanto de forma braçal, mas ele poderia também ser um intelectual, ele poderia ser um professor, um tutor dos filhos de um cidadão ateniense, tá? Então tem isso, é importante destacar. As mulheres, elas não eram cidadãs, inclusive as mulheres eram subjugadas, as mulheres só cuidavam do lar, e as mulheres eram reprodutoras na concepção masculina, serviam para dar novos filhos cidadãos para Atenas, se elas fossem esposas de atenienses cidadãos, tá bom? Então as mulheres, se a gente lê, por exemplo, a obra do Aristóteles, Política do Aristóteles, ele coloca as mulheres abaixo, inclusive, dos próprios escravizados. E os estrangeiros são os metecos, né? Os metecos são comerciantes, na verdade. Estrangeiro pode ser qualquer estrangeiro. É que a maioria que vivia em Atenas eram os metecos, que eram os comerciantes. Eles não nasceram em Atenas, eles poderiam até ter uma pousada em Atenas, uma forma de viver em Atenas, até uma casinha, por que não? Em Atenas, mas eles não nasceram lá. Não tem vínculos originários com a cidade de Atenas. Os metecos, eles são comerciantes porque a região não é uma região muito fértil, então se dependia muito do comércio com outras cidades, com outras sociedades, o mar Mediterrâneo está ali. Então eles sempre estavam em constante viagem, não participavam da política, tá bom? E aí a gente precisa entender quem são os... Acho que agora ficou claro, né? Deu um barulho aqui no meu computador, mas estamos tranquilo. Opa, é porque vai sair aqui, pera, vou voltar. Calma. Vamos lá. Saiu, mas voltei. Voltamos. Espera aí, deixa eu colocar de novo aqui. Quem são os cidadãos? São os eupátridas. Esses são os cidadãos atenienses, que são homens livres, tá? Eles são nascidos e criados em Atenas, são filhos de atenienses, são donos de propriedade. Você lembra das famílias dos Genos, os mais ricos que tinham? São ricos proprietários em Atenas, possuidores de terras, alguns com terras maiores, outros com terras menores.
tinham que ter mais de 21 anos de idade, que era o requisito para participar da política, e em alguns casos eles tinham que ter servido o serviço militar ateniense. Então, a gente vai ver que em Atenas vai ter uma democracia, mas é uma democracia muito restrita ao cidadão, porque o cidadão é um homem nascido em Atenas, filho de ateniense, com terras 21 anos de idade para cima. E quem não é cidadão? Escravizados, mesmo que tenha nascido em Atenas, mulheres, estrangeiros, não podem participar da política. Então, tá aí para vocês. Entendendo isso, vamos para o nosso próximo quadrinho. E aí é onde a gente vai agora começar a falar desse processo de democracia em Atenas. Atenas nem sempre foi democracia. Ela se tornou uma democracia no período clássico. Antes de ser uma democracia, você tinha uma monarquia em Atenas. Você tinha lá o Basileu, que é o rei, né? Do grego, o rei. E depois, com muitas reivindicações dessas pessoas ricas em Atenas, se formou uma oligarquia. Oligarquia que é poder nas mãos de poucos. E aí, só que você teve legisladores em Atenas que foram reformulando as leis em Atenas até chegar ao modelo de democracia que a gente vai ver agora. Desses legisladores, Drácon, lá em 621 a.C., ele redigiu a primeira lei escrita de Atenas. E todos os crimes serão punidos com a morte. Essa lei é muito importante, porque antes você não tinha uma lei escrita, o que desfavorecia aqueles que eram mais ricos que fugiam da lei. Agora, quando ela é escrita, ela torna direitos, não direitos, não é uma lei de direitos, mas ela torna uma questão jurídica igual para crimes entre pobres e ricos. A gente sabe que na prática nem sempre é assim que funciona, mas já é um passo. Então, todo mundo que for considerado um criminoso em Atenas vai ter que pagar com a morte. E aí, meu filho, se você for rico, se você for um cidadão, um eupátrida, você ainda não participa da política, mas o teu tá na reta também, tá bom? Mas vamos lá que é um processo, é progressivo, né? Um processo. Solon, em 594 a.C., ele coloca fim à escravidão por dívidas. É o fim da escravização de pessoas em Atenas? Não. Continuam como capturados de guerras, filhos de escravizados, mas aquele que é por dívida, não. Há quem diga que Solon era filho de um pai escravizado. Então ele tinha essa sensibilidade. Enfim, onde a gente quer chegar, o pai da democracia é Clístenes. Lá em 507, a gente entra no período clássico, e ele é considerado o pai da democracia, porque existiam assembleias em Atenas, e ele aumenta essas assembleias e cria novas assembleias, certo? Que vão definir um modelo de democracia participativa, que é um modelo diferente do que a gente tem aqui no Brasil hoje, ou das maiorias democracias, da maior parte das democracias do mundo, que são de democracias representativas, onde você escolhe o teu representante. Lá não. Se você for cidadão, você tem o direito de participar da política, tá bom? Você vai compor uma das assembleias, aquela que se enquadra melhor para você. E quais são essas assembleias? Vamos colocar aqui, vamos passar aqui para vocês. A primeira é um pouco menor, mas ainda assim é muita gente, é a Bulé. A Bulé é formada por 500 membros eleitos por 10 tribos de eupátridas. Existem 10 tribos. Quando a gente fala em tribos, a gente está falando de grupos que habitavam a cidade de Atenas, daquelas famílias, dos gêneros, daquele pessoal. Então você formavam grupos, é como se fossem, assim, trazendo para hoje, fazendo uma alusão, um conselho, né? Um conselho distrital, um conselho de bairro. Dessas 10 tribos, 10 grupos, cada grupo escolhia 50 pessoas para ir lá e participar da Bulé, certo? E aí participavam da Bulé representando essas 10 tribos. Então formavam-se 500 membros, 500 pessoas, discutiam muito sobre guerra e paz e também sobre administração na própria Atenas. E aí a gente tem a maior, que foi o Clístenes elevou ela, já existia antes de Clístenes, ela existia com 40 mil pessoas, e ele levou ela para 60 mil. Aqui é a maior assembleia que a gente tem em Atenas, em número, a eclésia, essa é onde o cidadão, a maior parte dos cidadãos participam, legislam, criam leis em Atenas, e a eclésia com 60 mil pessoas, homens nascidos e criados em Atenas, com posses,
que tenham 21 anos de idade e tenham servido pelo menos 2 anos no serviço militar em Atenas. Então, vão participar da política. E nós temos os estrategos. Esses são o poder executivo, é o que vão pegar as leis que são criadas tanto pela Bulé quanto pela Eclésia e vão aplicar na cidade de Atenas. Então, em vez de você ter um líder executivo, um rei, um presidente, um chefe de Estado, seja lá o que for, você tem 10 membros, tá? Esses 10 membros, eles são escolhidos pela Bulé, tá? Eles são colocados lá pela Bulé. Não é pela Eclésia, sabe? A Bulé tem 500 membros, sempre sai lá com mandatos, e aí a Bulé sempre vai escolher lá 10 membros para participarem da política. Então, é muita gente participando de uma política, principalmente por conta da Eclésia, que legisla, cria leis em Atenas, 60 mil pessoas? É, mas ao mesmo tempo é muito restrito por quem pode estar ali. Vocês compreenderam? E vamos lá. E aí a gente precisa entender o conceito de polis para poder entender como que é feita essa política em Atenas. E aí a gente entra na polis grega. Polis é a cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que já é a sua autogestão. Uma cidade que já tem a sua autogestão. Ela depende só dela. Então, Atenas era independente de Esparta, que era independente de Corinto, que era independente de Mileto, de qualquer outra cidade. Certo? Existem cidades-estado hoje, se a gente pensar em Mônaco. O Vaticano é uma própria cidade-estado. É uma cidade. Uma cidade. Então, ela é ali só que você tem o poder. Certo? Então, você tem a cidade-estado. Quem vive dentro dessa cidade, que é homem, 21 anos, tal, que a gente falou aqui, serviço militar, nascido e criado em Atenas, pode participar da política da cidade-estado grega. Mas com tanta gente, onde que a gente pode fazer essas assembleias, professor? Vamos lá. Tem um mapinha aqui para vocês, mapa simples. Reparem que isso é uma característica geral de cidades-estados gregas, tá? Não é só de Atenas. Reparem que existe uma muralha, vou até marcar aqui, ó, uma muralha cercando. Isso é uma característica normal, comum para a autodefesa das cidades antigas. Isso não vem só da Grécia, isso vinha de outras sociedades. A Grécia, inclusive, os helenos aprenderam muito com a ilha de Creta, né? A sociedade, a civilização grega também é chamada de cretomicênica, né? E aprenderam muito com egípcios, aprenderam muito com mesopotâmicos. Isso era comum. Até na Idade Média você tem cidades moradas, depois quando surgem os burgos, que como a cidade depende só dela mesma, se tiver alguma guerra, algum saque, alguma coisa, você vai naquela cidade. Então você precisa se fortificar. E essa cidade é composta geralmente por 2 partes importantes. Vamos lá. A primeira parte é a Acrópole. Tá vendo a setinha ali em cima? É a parte mais alta da cidade. É a parte nobre, onde você tem os maiores templos dedicados aos grandes deuses. Templo de Atenas, Poseidon, entenderam? Templo a Zeus, que era dedicado aos deuses gregos. E onde você tinha também os edifícios administrativos, certo? Então, mistura-se numa questão de religião e política. E aí você tinha também, embaixo, a parte mais baixa, chamado de ágora. Ágora é um conceito amplo. Praças e mercados, onde as pessoas andam, as ruas, onde as pessoas andam. E era nessa ágora que geralmente se tinham as assembleias sendo formadas, porque você tinha que ter muita gente ali. Então as assembleias eram feitas em praça pública, na ágora, e aí o poder ia subindo até ser executado, mas as assembleias eram feitas na parte baixa da cidade, nas praças, no mercado, e não eram só assembleias para cidadãos. É por isso que esse conceito de cidadania, não querendo ficar entrando muito, mas é por isso que entra-se essa questão da filosofia, porque que Atenas é o berço da filosofia ocidental. É porque os filósofos geralmente eram cidadãos e tinham direito ao parlatório, tinham direito de falar. Então eles iam muito falando. É por isso Sócrates fazia as suas aulas, Sócrates não escreveu nada, ele dava as aulas na ágora, ele andava pelas ruas, pelos mercados, pelas praças de Atenas, inclusive chamando, convidando as pessoas a dialogarem com ele, que você sabe que o método socrático vem através da dialética, do diálogo, e levavam seus estudantes, Platão entre eles ali também, certo? Então você tem toda essa questão de andar, de caminhar e de fazer política. Para os gregos é muito importante destacar isso. O trabalho braçal deve ser feito pelos escravizados. O cidadão grego, o eupátrida, esse que a gente está falando, ele tem que reservar o seu tempo para o prazer,
para a política e para a filosofia, que para ele isso não é trabalho. Para o grego, política não é trabalho, tá bom? Então tá aí para vocês, Atenas em foco aqui para vocês, mas é preciso diferenciar com Esparta. E vamos entender agora a diarquia espartana, que é mais simples. Esparta já é uma cidade menos sofisticada nesse sentido e ela é mais direta. Esparta não se tem. Apesar de ter assembleias, são assembleias bem pequenas e você não tem democracia. Esparta é uma cidade formada principalmente por guerreiros, pessoas mais militarizadas. Atenas você tinha isso também, tá? Acho que é importante destacar. Só que em Esparta o maior foco era mais esse. Questão de guerra e por aí vai. Então, em Esparta, a gente tem uma diarquia. Significa o quê? Que nós temos 2 reis em Esparta. Hoje é difícil você pensar assim, mas existiam 2 reis em Esparta. Um rei que vai ser o administrador dessa cidade. Não existia monarquia constitucional parlamentar, tá? O rei governa. Aqui, mundo antigo. Ele é o administrador dessa cidade e existe o rei, que é o rei da guerra, o que organiza as forças militares da cidade. E ele viaja com seus exércitos e comanda a guerra, tá? Então você sempre tem um rei viajando ou treinando soldados e um outro rei administrando. E aí, como é que funciona? Quem é o cidadão em Esparta? É um conceito mais simples até. Homem nascido em Esparta. Ok? Parece muito com Atenas, mas ele precisa ter recebido treinamento militar por 7 anos de idade. Eles eram jogados nos picos, nos morros e para sobreviver. E aqueles que conseguissem retornar eram considerados guerreiros fortes. Então você tinha um processo de seleção que os próprios espartanos faziam. Então eles já recebem treinamento militar logo cedo, tá bom? Bem cedo mesmo. Então, esses são cidadãos. São pouquíssimos que vão participar de alguma forma da política. Dentro de Esparta, o conceito não é aquele que participa da política. O Aristóteles mesmo diz. O conceito pode variar. Aqui a gente está falando mais de uma aristocracia, né? São os melhores. Não necessariamente participam da política, mas que comandam serviços militares, compreenderam? Ocupam cargos públicos, mas não necessariamente de decisão, não necessariamente deliberativos. Olha lá. Dentro dessa concepção, vamos para as assembleias. A Ápela, poucos homens de no mínimo 30 anos de idade. A gente sobe o sarrafo da idade para Esparta. Esparta tem essa concepção de respeito aos anciões, muito mais do que Atenas. São poucos homens, não é definido quantos homens, mas geralmente são poucos homens. Vão ter debates militares aí, vão discutir tanto questão administrativa quanto estratégia de guerra entre os espartanos. A Gerúsia, 28 homens com mais de 60 anos de idade. Jogou o sarrafo lá em cima. 60 anos de idade, só 28 pessoas podem participar dessa assembleia. E depois, o Éforo ou o Eforato. 5 anciões de 60 anos, mais de 60 anos de idade. Eles são, inclusive, colocados lá pela Gerúsia para cumprir mandatos. E eles se isolam da cidade. Eles não vivem nem na cidade, eles vivem nos morros, nos montes. E são consultados, né? Inclusive consultados pelo rei. O rei os tem como conselheiros, como consultores. Os reis, né? Porque a gente está falando de uma diarquia. Reparem que é muito mais reduzido. É muito mais reduzido que a gente está falando aqui. Logo, o poder em Esparta está nas mãos da aristocracia. A aristocracia vem poder dos melhores. Quem são os melhores? Aqueles com destaques militares, aqueles com destaques em guerras. Compreenderam? Então, o cidadão é aquele que a aristocracia vem do poder do melhor. Não necessariamente poucos, mas no melhor. E aí você tinha uma triagem, você tinha uma seleção para isso. Então, a maior parte da população em Esparta não participava da política. Muito diferente de Atenas, que também a maior parte que era formada por mulheres, escravizados, também não participavam, só que era muito mais gente do que em Esparta. Compreendem? Ah, professor, e as mulheres? As mulheres tinham mais importância em Esparta? Tinham, referente a Atenas, um grau de importância diferente.
Mas eu acho muito arriscado a gente falar assim, as mulheres em Esparta eram valorizadas. Valorizadas por quem? As mulheres em Esparta, elas também eram guerreiras, serviam militarmente, mas não participavam da política, não conseguiam ter posições de destaque tanto quanto os homens, mas elas eram importantes, inclusive, porque as mulheres eram tidas como as progenitoras dos filhos mais fortes militares em Esparta e também que faziam também o treinamento militar desses jovens, desses meninos. Então você tem uma valorização das mulheres um pouco diferente, que não é cuidar do lar. Mas agora, tratar as mulheres espartanas como se fossem, elas são supervalorizadas? Não. Se elas fossem supervalorizadas, a gente teria, por exemplo, em vez de ser diarquia só com reis, a gente poderia ter rainhas em Esparta, a gente poderia ter mulheres participando da Ápila, da Jerusa ou do Éforo, e não era isso que acontecia, compreenderam? Mas tá aí, eu espero de coração, deixa eu voltar aqui minha telona aqui para vocês. Espero de coração que vocês tenham curtido essa aula. Se vocês gostarem, falem aí, deixem aí nos comentários que a gente vai fazendo mais. Por exemplo, a próxima dessa aqui seria sobre as guerras, que é o declínio do mundo grego, para depois falar de helenismo, depois a gente vai ter Roma e por aí vai. Eu estou bastante empolgado, mas deixa aí nos comentários que o seu comentário é muito importante, não só para gerar engajamento, mas para a gente também ter aqui uma noção do o que vocês estão querendo, tá? O que é importante para a gente contribuir para os estudos de todo mundo, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!